Fala galera, Augusto Ribeiro aqui para falar desse empate Coritiba 0, Remo 0, muita polêmica de arbitragem, Coritiba com 1 a menos, jogo bem complicado aí, mas mesmo com 1 a menos o Coritiba foi para cima do Remo e foi melhor, bem melhor que o Remo o jogo todo, essa é a verdade. Vou falar de arbitragem, vou falar de muita coisa aqui. E fiquem no canal pra gente até o final, mas vai ser de forma objetiva, não vou ficar enrolando. E já vou começar direto falando sobre arbitragem. Eu sei que muita gente falou que o árbitro foi horroroso, e foi, isso é verdade, mas a gente tem que falar também pelo lado da justiça, tá? O árbitro, ele erra nos 3 lances. Ele erra na expulsão do Morisco, porque teve falta antes. Ele erra na expulsão, depois do jogador do Remo, e ele erra no pênalti. O VAR agiu muito bem nos 3 lances, porque o Morisco recebe uma falta antes, então, porque o árbitro marcou pênalti, mais a expulsão do Morisco. O Morisco mereceu ser expulso. E aí vamos falar nesse momento do Morisco, cara, ele tem muito crédito, aconteceu, foi o movimento que ele fez, ficou claro, pegou, mesmo que foi sem querer, expulsão. Expulsão, ficou claro, pegou no rosto, cotovelo, é expulsão. Só que ele tinha recebido contato, o VAR interviu muito bem e não foi pênalti, foi só expulsão, mas não foi pênalti para o Remo naquele momento. O Morisco tem muita moral, não dá para crucificar o menino por causa disso, e ele tem muita moral e tenho certeza que o Rangel vai substituir a altura e mais à frente ele deve voltar. Com certeza um aprendizado para ele que tem que cuidar nesses momentos. Eu sei que às vezes pode ter sido sem querer, acredito que ele não fez por querer aquilo, mas ele fez e foi para a expulsão. O lance do Sebas Gomes também, logo depois, também não era para expulsão, que foi uma mão aberta, em qualquer momento aquilo lá seria amarelo, ele pelo calor do momento ele errou e o VAR interviu de forma certa ali. Foi bem claro, tá? A primeira vez eu achei uma sensação estranha, mas no primeiro replay tem que ser justo, não foi para expulsão, foi um lance de amarelo normal, que acontece quando a mão aberta, normal. Recomendação amarelo. Se fosse uma mão fechada, se fosse um cotovelo no rosto, é outra coisa, mas não foi bem claro. Mão aberta na cara, o cartão amarelo. No lance do pênalti, aí falam, mas a imagem é inconclusiva. O VAR aceitou de novo, gente. É muito claro, não dá nem pra ver pegando na mão. A mão do cara está colada no corpo, a mão do cara está na frente. A câmera do lado e a câmera da frente mostra. Tem que sair fora do corpo, tem que estar mais à frente, tem que ser claro esse pênalti. E não foi pênalti. Não adianta. Mas gente falando, não foi. Só que aí o árbitro, com tudo isso, além dele for horroroso, que as 3 vezes ele marcou e o VAR teve que intervir, aí você vai ver que ele comeu o tempo do jogo e foi horrível pro Coritiba, pro Remo, pra todo mundo ali, porque não teve jogo no segundo tempo. No segundo tempo ele deu 13 minutos de acréscimo, mas no segundo tempo não teve jogo. Isso é o que eu acho sobre a arbitragem. Foi muito horrível o árbitro, atrapalhou o jogo, atrapalhou os 2 times e foi corrigido pelo VAR. Mas, no final, o VAR agiu de forma certa. Falando do jogo em si, o Coritiba começou bem o jogo, começou atacando o Remo, mas aquela mesma dificuldade de quebrar a última linha. Ele optou pelo Kozer e ali, pelo outro lado, com o Zeca. Surpreendeu a todos, mas é característica do Mozart. Eu acho que ele errou. Eu sei que muitos aqui vão dizer que ele errou, mas ele também é uma opção dele e não acho que fez uma diferença absurda. Óbvio que o Joãozinho entrou, o Coritiba foi mais ofensivo. E foi. Tanto que o Coritiba conseguiu ser mais ofensivo, estando com 1 a menos, inclusive, no segundo tempo. O Coritiba empurrou o Remo o tempo todo, mas no primeiro tempo, com os contra-ataques do Remo, poderia ter levado o gol também. Mas o Coritiba teve uma grande oportunidade com o Ronier, 2, né? O primeiro, o De La Torre ali, o Rangel defende, e daí o Ronier chuta em cima do Reinaldo e não consegue fazer o gol. Para mim, é a oportunidade mais clara do primeiro tempo. O Morisco também fez uma boa defesa do outro lado, mas a do Coritiba foi muito mais clara que a do Remo. E aí nós vamos para o segundo tempo, com o Coritiba já com 1 a menos. Coritiba que atacou o Remo e foi o tempo todo para cima. Ele entra com o Depena, ali o Joãozinho que dá uma profundidade melhor pro lado esquerdo, é óbvio, eu espero que ele entenda isso e coloque o Joãozinho nos outros jogos. Aqui a gente defende porque o Joãozinho é o melhor da posição e tá pedindo passagem, precisa jogar ali. E aí o Coritiba teve mais a posse mesmo com 1 a menos. O
Coritiba conseguiu criar mais situações de jogo, até a posse de bola foi até meio parecida, mas o Coritiba pressionava muito mais. Eu alertei aqui antes que o Remo ele tem essa dificuldade, ele cai muito fisicamente no segundo tempo. O Remo caiu muito fisicamente, o Remo não conseguiu atacar o Coritiba. Atacou pouco no primeiro tempo e atacou menos ainda no segundo, mesmo estando com um a mais. E aí, o Coritiba teve suas oportunidades, teve uma bola na trave, no final teve os escanteios, chutou no gol, pressionou o Remo, ainda marcou lá e não conseguiu fazer o seu gol. Claro, num jogo muito amarrado por esse árbitro que estava totalmente perdido. Nada absurdo aconteceu, o Coritiba empatou, não perdeu para o Remo, esteve muito mais perto da vitória, é verdade, o Coritiba jogou muito melhor que o Remo, assim como no primeiro jogo, só que no primeiro jogo o Remo fez o gol, o Coritiba fez um jogo muito melhor e com um a menos foi muito melhor que o Remo ainda. O Coritiba continua firme, está na liderança, pode perder a liderança para o Goiás, mas ainda vai continuar 7 pontos para quem está fora do... 36 pontos vai ser o limite ali, com toda certeza, pelos times que estão para pontuar ali. Então o Coritiba está com 43, ele ainda está com 7 pontos para os primeiros fora do G4, que é o primeiro objetivo mais importante. E claro que a gente quer ser campeão, mas precisa primeiro mirar em subir. O Coritiba fez um bom jogo, sim, foi atrapalhado por ter um a menos o tempo todo, o árbitro atrapalhou o jogo, sim, mas foi para os dois times, claro, mais para o Coritiba, porque o Coritiba estava mais atacando, estava mais em cima do Remo. Se ele não tivesse parado tanto, se ele não tivesse errado tanto, o Coritiba teria talvez mais chance, um campo mais livre ali para vencer o jogo. Mas não venceu, empatou, não foi um jogo horroroso. O Mozart ousou, porque ele começou, para mim, errando e não colocar o João. De resumo, tô fazendo um resumo aqui. Ele errou não começando com o João, mas no segundo tempo não teve medo de abrir o time, porque colocou o Depena ali, fez uma dupla com o Josué, tentou jogar mais para frente. O Coritiba atacou, o Coritiba pressionou e mesmo com um a menos, tava em cima do Remo, mas não conseguiu fazer o gol. Então acho que começou mal e melhorou depois. O Mozart não vejo como o maior culpado dessa derrota, e o Coritiba fez um bom jogo contra o Remo, faltou no detalhe ali, não venceu o jogo. Próximo jogo contra o Operário, grande desfalque, 2 grandes desfalques. Coritiba não terá Ronier e não terá Josué, os dois suspensos com cartão, e também não terá Pedro Morisco. Acredito que a melhor reposição ali, Pedro Angel, está à altura do Morisco. Claro, não é o Morisco, mas fez bons jogos, hoje fez uma boa defesa no segundo tempo, mas aí pode vir o Depena no lugar do Josué, só que a gente vai ter que ver quem que vai no lugar do Ronier. Muitas dúvidas para esse jogo que é importantíssimo. O Coritiba precisa lutar pela vitória lá em Ponta Grossa e faz tempo que não ganha lá. Vai ser um jogo bem difícil. Torcedor, pode deixar sua opinião aqui. Todos são bem-vindos. Se tiver torcedor do Remo aí, bravo também, que eu falei que o Coritiba foi melhor e foi muito melhor que o Remo. Essa é a verdade. O Remo tem que abrir o olho, já falei. Técnico Antônio Oliveira é muito fraco, tá? E o Remo, com essa força que tá e como veio jogar aqui em Curitiba, já aviso que vai ser muito difícil o Remo subir desse jeito. Você jogar com um a mais, perder fisicamente e ainda ser engolido pelo adversário, independente se é fora de casa, é um grande problema. E o Remo tem perdido, inclusive em casa, fisicamente, no segundo tempo, como foi no último jogo contra o Botafogo de São Paulo, e também poderia ter perdido. Deixe seu recado aqui, seu comentário, vocês ajudam muito o meu canal, e deixa sua curtida. E todo comentário, mesmo que contrário, é bem-vindo, e a gente conversa aqui, eu respondo todo mundo. Valeu? Tamo junto.